Eu acho que dentre todos esses, o Mauro falou, quem entra no campeonato ah, sabendo que a realidade é simplesmente se manter na primeira divisão, entre todos esses que você citou, Tironi, tem um que surpreende, acho que é o mais ameaçado nessa história toda, que é o Bahia. O Bahia tem folha de pagamento entre os 10 maiores da Série A. O Bahia tinha ambições internacionais nessa temporada. O Bahia sonhava em disputar a vaga na Libertadores. E a realidade é, o Bahia tem a pior defesa do Brasileirão. O Bahia tem, dos 3 próximos jogos, 2 fora, contra Grêmio, Atlético Goianiense e em casa contra o Corinthians. O Bahia vai entrar na zona de rebaixamento nas próximas rodadas, se nada de muito anormal acontecer. E quem entra na zona de rebaixamento pela primeira vez no campeonato, faltando menos de 10 rodadas, é difícil para Dedéu. A situação do Vasco, eu só acho o seguinte, completando um pouco o que o Mauro está falando, o Vasco, com os seus problemas todos, com o seu caos, ele já sabia nesse ano que ficar na primeira divisão era um objetivo, mesmo que isso seja vergonhoso para a sua história. O Bahia não. No Bahia não estava na conta. O Vasco vai fazer um monte de confronto direto em casa. O Bahia não. A situação do Bahia é bem delicada, cara. É bem delicada mesmo. E a derrota para o Internacional é um jogo que ficou meio assim à margem. A derrota para o Internacional coloca o Bahia numa situação assim limite e com reformulação do elenco em meio a isso, muitos jogadores veteranos e caros na reserva, como Elias, Rodriguinho, Anderson Martins, pouca perspectiva. E o Internacional que ganhou, é curioso, né? O Internacional que ganhou, o Internacional com as vitórias sobre Palmeiras e Bahia, jogos difíceis, o Internacional voltou a ter uma posição bem interessante no campeonato. Se é suficiente para disputar o título? Talvez não mais. Mas é suficiente para brigar pelo G4, tá lá. E tem essa situação curiosa de, enfim, jogos mais consistentes na mão do Abel e o Abel saindo, né? Porque teve a reunião do Abel com o novo presidente em Salvador. A ideia do novo presidente do Internacional, Barcelos, era que o Abel fizesse uma espécie de transição para o Miguel Ângelo Ramírez, que está pré-contratado, ex-técnico do Del Valle. O Abel, eu não quero, eu não sou auxiliar técnico de ninguém, ou eu fico até o final do ano de 2021, ou eu estou fora. Então, possivelmente, o Abel fez contra o Bahia a sua última partida no comando internacional. E aí o Miguel Ângelo Ramírez, que vem, está passando férias na Espanha, com as questões lá do Covid, que vai chegar não sei quando, e vai começar um trabalho e tudo mais. Na reta final do Brasileiro, isso tudo pode também chacoalhar de novo o Internacional, que parecia ter, enfim, encontrado um rumo. Melhor seria a transição até o final da temporada, né? Melhor até o final de fevereiro, né? E não essa interrupção. É curioso, né? Porque esse jogo Bahia e Inter, ele tinha muitos componentes importantes, tanto para quem perdeu como para quem ganhou. Mas eu vejo em todos esses ameaçados, só para concluir, a situação mais incrível a do Bahia, no aspecto dramático. E também ressalto a reação do Goiás. Se fosse só o segundo turno, o Corinthians o Corinthians do Mancini só tem um aproveitamento pior que o São Paulo líder. O Goiás, no segundo turno, cara, tá no meio da tabela. O Goiás arrancou ponto de um monte de gente. Já não é o último, já não é o penúltimo. É que reagiu tarde demais, porque o Goiás já tinha meio jogado a toalha, entre aspas. Técnicos interinos que trabalham lá, o Augusto lateral. Tá. Aí você vai lidando com isso. Agora, quem entra nessa situação, faltando 10 rodadas, menos que isso, para sair é muito complicado. Qual?